Sou filha dessa paróquia, muitos me conhecem como Verinha. E estou aqui, nesse mês vocacional para partilhar a palavra com vocês. E falando um pouquinho da minha vocação, vivo, hoje a vocação do matrimônio, 3 anos de casado com o Ebson, com uma filha chamada Agnes, de menos de 3 meses, muito feliz. E já vivi também a vocação religiosa há quase 10 anos, então é uma alegria, caminhar com Jesus de outras formas, Hoje vivendo o matrimônio e seguindo Jesus. E eu queria partilhar hoje a palavra com vocês de Mateus, peguem sua Bíblia, Mateus 16, versículos de 13 a 20, é sobre a palavra que diz: Pedro exprime sua fé em Jesus. Então, primeiramente, se coloque num lugar tranquilo, numa postura, numa posição que te ajude a rezar, meditar essa palavra. Vamos primeiro meditar esse texto bíblico. Ler o texto bíblico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, nosso Senhor. Amém. Versículo 13, Mateus 16, versículo 13. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus: e vós? Quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: feliz é Simão Pedro, Simão filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que estás no céu. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Depois ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Palavra da salvação. Esse texto é muito rico. A gente vai se deter um pouquinho vendo a cena primeiro desse texto, o contexto, mas detendo alguns pontos principais, E você, na sua leitura, poderá também ser tocado por outros pontos. Então, aqui eu quero trazer que os personagens principais, Jesus e os discípulos, mas essa cena principalmente é focada em Jesus e Pedro, que curiosamente, Jesus se chama de Simão e Pedro, 2 nomes. E esse é o centro, desse diálogo, dessa cena, onde que Jesus quer saber, o que os discípulos pensam dele, o que as pessoas andam falando. Primeiro ele pergunta o que as pessoas andam falando, e depois o que os discípulos falam dele. E João Paulo II, numa jornada mundial, ele traz a reflexão desse texto e fala: por que será que Jesus quer saber o que as pessoas estão dizendo dele e o que os discípulos dizem dele? E João Paulo II fala que Jesus quer saber a convicção, até que nível Jesus está para esses discípulos, até onde que está a fé deles, onde a convicção, ele fala até assim de um laboratório de fé naquele momento, a maturidade da fé. Jesus quer despertando essa maturidade e saber realmente quem é Jesus para cada um. E é interessante que quem responde, tomando essa iniciativa, Pedro tinha muita iniciativa, é Pedro, dos 12, Pedro quem diz.
E é muito interessante porque quando Pedro revela, né, e fala quem é Jesus para ele, Jesus também revela a Pedro quem é Pedro para ele. Na verdade, Simão, né, era Simão, e Jesus revela essa nova identidade de Pedro. Então, muito interessante. E quando Jesus pergunta e Simão responde quem é Jesus para ele, Jesus revela a identidade dele, real, aquilo que está no coração de Deus. Quem que é Pedro para Jesus, né? Que é Pedro, né? Que é essa pedra, que é esse rochedo, mesmo sabendo que era um homem fraco como você e como eu, que logo depois vai trair Jesus, mas e dá essa missão maravilhosa, né? Que é ser o primeiro Papa da Igreja. E esse texto é muito rico, maravilhoso. E aí, você pode, né, saborear essa palavra depois. E aí eu queria pegar no ponto 15, que é o central. Para mim, é o centro desse evangelho, o coração desse evangelho, que quando Jesus diz: e vós, quem dizeis que eu sou? Ou seja, por aí estão falando, mas eu quero saber para vocês que estão aqui comigo, que são íntimos de mim, que me seguem de perto, que já viram milagres, que já, né, eu já me revelei muitas vezes para vocês. E aí, essa é a pergunta crucial que João Paulo II também fala, que mudou a vida desses discípulos, mudou a vida de muitas pessoas, mudou a vida de santos e pode mudar a nossa vida também. E vós, quem dizeis que eu sou? Essa é a pergunta que Jesus fala para aqueles discípulos e quer dizer para nós, né? O que esse texto pode dizer para mim? Rapidamente eu posso dizer que quando eu comecei a seguir Jesus, bem mais novinha, essa pergunta, quando eu ouvi isso, até o Padre Léo repetia, né, sobre essa palavra, e ele falava: essa palavra pode mudar a sua vida, a sua resposta pode mudar a sua vida. E para mim, que eu estava sendo muito tocada pelo Espírito Santo no início da minha caminhada, eu sentia mesmo que Jesus me chamava a doar toda a minha vida, dar toda aquilo que eu tinha naquele momento como uma entrega, né, para realmente Ele pudesse ser meu tudo, e até hoje né, e quero que sempre seja. E aquela experiência pessoal com Jesus mudou toda a minha vida, eu nunca mais fui a mesma, graças a Deus. Eu sou uma pessoa feliz interiormente, mesmo que possa tudo acontecer, né, perda de pessoas, situações difíceis, sempre no pano de fundo eu tenho uma alegria que ninguém tira, que é Jesus, né? E toda a transformação da minha vida, o sentido da minha vida, que é o centro da minha vida. Por isso que essa música de fundo também, né? Alguns conhecem, do Frei Gils, que fala: tu és o centro da minha vida. Então, quando eu comecei a ver que Jesus era o centro, que era tudo, que era a minha pérola, que não era o sentido, que não tinha, era a minha felicidade, é a verdadeira vida, é a verdade, é tudo para mim, né? Qualquer vocação que eu seguir, em qualquer lugar que eu estiver, não tem como mais a Vera, né, viver sem Jesus, que é essa água viva, é fonte, é tudo, né? Seja com tudo, com o meu trabalho, com tudo, minha vida mudou, né? Essa pergunta muda, porque Ele chama a gente seguir de perto, Ele nos dá uma missão, Ele nos revela quem nós somos. E você, né? Sua resposta, agora o Evangelho te convida a você dar sua resposta, né? E para você, quem Jesus é? Simão, que significava, né, aquele que ouve, aquele que obedece, passou de homem fraco que negou Jesus 3 vezes a Pedro, rocha, a papa da igreja, aquele que Deus deu autoridade sobre a igreja. Mas Jesus também tem uma missão para mim e para você. Então, quem é Jesus para você? E se você fala assim: eu conheço Jesus, mas sua vida não mudou, se você não é mais feliz do que era antes, se você não é uma pessoa melhor do que era antes, claro, a gente está sempre querendo ser melhor, mas se você não deseja estar mais perto, estar mais íntimo, ser mais santo, ser melhor, se doar, conhecer mais Jesus, conhecer a si mesmo, tem algo de errado, porque essa pergunta, quem é Jesus para nós, pode mudar toda a nossa vida, e muda, e tem que mudar. Então, se você nunca fez essa experiência pessoal com Jesus, peça essa graça
porque quando nós desejamos, Ele realmente nos transforma. Então, fica esse centro aí dessa palavra, poderia pegar vários pontos, mas o centro da palavra para você. E vós, quem dizeis que eu sou? E eu quero agradecer a Deus por esse momento, que você pode, depois que esse vídeo acabar, você pode continuar nessa cena, Jesus perguntando, quem é Jesus para mim? Muito obrigada, Senhor, porque quem descobre que você não tem como mais deixar de te seguir, deixar de querer viver aquilo que o Senhor quer para nós. Tu és o centro da nossa vida, Tu és a razão, Tu és a pérola. Muito obrigada, Senhor, por essa graça de Te conhecer, de Te seguir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito obrigada.